A guerra na Ucrânia completa um ano hoje. Em 24 de fevereiro de 2022, tropas russas invadiram o país vizinho. O conflito se intensificou com o envio de armas e munições de países da OTAN. Do outro lado, Vladimir Putin segue a invasão sem tréguas. Estima-se que 8 mil civis já morreram e 200 mil soldados de ambos os lados e também num encontro com Biden no começo do mês, foram feitas essas previsões. Já o presidente Lula se ofereceu para mediar negociações de paz. Confira na reportagem de Camilo Mota. O conflito russo-ucraniano se arrasta por um ano. No dia 24 de fevereiro de 2022, tropas russas entraram no leste ucraniano, reconhecido pelo presidente russo Vladimir Putin 3 dias antes. A operação é uma escalada das tensões de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, tensões originadas pela própria OTAN e a presença militar nos países vizinhos à Rússia, pertencentes à então União Soviética. Após o fim da Guerra Fria, houve um acordo para o fim dos blocos militares. Do lado soviético, o Pacto de Varsóvia, e do outro, a OTAN, estadunidense. O segundo nunca deixou de existir e violou os acordos, avançando em territórios vizinhos à Rússia durante as duas últimas décadas. Até o momento, 13 mil pessoas ficaram feridas e 8 mil morreram no último ano, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. A missão de monitoramento dos direitos humanos da organização também contabilizou a morte de 487 crianças. 954 ficaram feridas. Enquanto isso, o Ocidente já destinou 120 bilhões de dólares à Ucrânia, valor 3 vezes maior do que o necessário para acabar com a fome no mundo. A violência sexual, tortura e execuções de ambos os lados, somadas à morte de 632 civis por causa de minas e restos explosivos. Para o professor de Geopolítica das Faculdades de Campinas e geógrafo James Honig, a resistência ucraniana e o apoio da OTAN são alguns motivos para o conflito se estender por tanto tempo. Do ponto de vista bélico, é este abastecimento. E do ponto de vista político, justamente o apoio ocidental à bandeira nacionalista xenófoba de Zelensky, que dá sustentação ao cerco geopolítico que eles tanto esperam fazer na Rússia. As consequências são sentidas globalmente. A alta da inflação na Europa, a crise energética e as sanções contra a Rússia, que afetam a distribuição de alimentos no mundo. A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, chama a atenção para a defesa do direito internacional humanitário. Eu me encontrei com famílias que estão procurando por seus parentes ou tentando contatá-los onde estão detidos. Falei com um jovem que está tentando desesperadamente encontrar seu irmão. Eu vi um rastro de destruição. Vi casas destruídas, famílias desenraizadas. Os cortes de energia tornam-se a norma, e isso é particularmente problemático agora que o inverno se aproxima. É por isso que continuo insistindo na relevância e importância do direito internacional humanitário. A organização acolheu 1,8 milhão de pessoas em abrigos, prestou atendimento a 1,1 milhão e já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas, com ações de água e saneamento. Quase 8 milhões tiveram que deixar o país. Na guerra não se pode tudo. As convenções de Genebra, Suíça, definiram normas para salvaguardar os serviços sanitários, dar dignidade aos prisioneiros de guerra e preservar a vida dos civis, os mais afetados pelos conflitos armados. Mas nem sempre essas normas são seguidas pelos estados. Um dos residentes de Kherson, Valery, relata a hostilidade e os impactos da guerra. Nossa casa foi fortemente danificada. Tudo foi destruído. Tudo que nos importava, tudo que ganhamos com muito trabalho. Tudo foi destruído. Vivemos em condições muito ruins. Os telhados vazam quando chove. Nós mesmos conseguimos consertar o galpão porque nosso gado está lá e nos preocupamos com eles.
O jornalista e professor José Herbex Júnior, ex-correspondente e o único jornalista brasileiro em Berlim durante o anúncio da reunificação da Alemanha, afirma que Putin está exercendo o mesmo direito que Kennedy em 1962. À época, as tensões aumentaram com a descoberta da construção de bases nucleares russas em Havana, Cuba, o que não foi aceito pelo presidente estadunidense. Nas relações internacionais, o direito é o poder, é a força. Assim como o Kennedy, em 1962, tinha o direito imposto pela força, pelo poder nuclear dos Estados Unidos, de dizer que não iria aceitar que em Havana fossem instalados mísseis soviéticos e ameaçou ir para a guerra nuclear com isso, hoje em dia a Rússia tem o poder militar, o poder internacional suficiente para dizer que não vai aceitar que a Ucrânia se transforme numa base da OTAN. Um conflito que vai definir a nova geopolítica mundial e necessita de diálogo para o fim das violações de ambas as partes. Uma saída consensual aí, sensata, seria reconhecer que os limites foram traçados, que não dá para ultrapassar esses limites e que, em benefício da humanidade, para evitar uma catástrofe nuclear, tem que haver uma negociação, um acordo aí que resolva as duas partes do conflito. O conflito foi pauta do encontro entre Biden e Lula nos Estados Unidos. O presidente brasileiro anunciou que se propõe a negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia e vai se encontrar com o presidente chinês em março, com quem conta com apoio para a mediação do fim do conflito. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.